E eu sentia realmente que Deus estava assim comigo, me fortalecendo. Num momento de muita fragilidade, um momento muito difícil, mas você fala assim, Deus tá aqui me dando força, tanto é que todo mundo falava, nossa, tá encarando de uma forma tão boa. Eu falava, graças a Deus, Deus tem me sustentado. Olá, meu nome é Sheila, eu vim aqui nesse momento para falar para vocês um milagre que eu recebi de Deus. O ano passado eu tive um diagnóstico de câncer, foi algo bem inesperado, pegou eu e minha família de surpresa. Foi um período bem intenso, foi um período que eu falo assim, foi curto, mas intenso, porque não é fácil. Mas assim, quando a gente tá com Deus, Deus nos sustenta, nos dá graça e a gente consegue passar de forma vitoriosa. Hoje eu tô aqui para contar para vocês que eu sou um milagre, que Deus me curou e que hoje eu estou bem pela graça do Senhor Jesus. Eu tive um câncer no seio esquerdo. Foi algo assim muito chocante porque assim, fora da estatística, os médicos, inclusive, quando eles tiveram a descoberta, eles falaram, olha, você é muito nova, você tem casos na família. Eu fui o primeiro caso, a minha família também espantou, porque não tenho na genética, mas assim, foi uma obra de Deus, foi uma descoberta muito incrível. Eu falo assim, Deus quis revelar, foi algo bem assim, porque eu não tinha questionamento nenhum, e foi uma obra mesmo de Deus. Eu fui numa consulta normal de rotina e eu ainda utilizo o intérprete aqui. E aí o intérprete, quando ele foi traduzir, na verdade eu falei assim, eu estou com foi exatamente nessa época, coincidência, em 26 de maio do ano passado eu tinha ido fazer um passeio e eu senti uma dor muito forte no meu coração, foi no coração. E a minha mãe, a minha família, por parte da minha mãe, ela tem um histórico de doença, de pressão alta e de infarto. E aí aquilo me chamou a atenção naquele passeio. Eu falei, nossa, eu tô com essa dor, eu vou no médico e eu vou passar isso pra ele. E eu fui falar isso. Só que na hora, eu falei na consulta, eu falei assim, eu tô com uma dor no peito. E aí a intérprete... Aí eu vi que ela interpretava e eu falei assim, não é nos seios, é no peito. E eu não conseguia falar que era no coração, a palavra me sumiu. E aí na hora o médico pegou e falou assim, ela quer fazer uma mamografia? E aí eu na hora falei assim, nossa, ele tá falando de fazer mamografia? E nem é suposto. Eu falei, será que eu tô entendendo certo? Aí eu, não é isso. Aí ele perguntou de novo, ela não quer? E aí na hora eu falei, quer saber? Vou fazer. Então, assim, às vezes a gente nem entende porque que dá um direcionamento sobre a vida da gente. E naquele momento, naquela consulta, eu vejo assim que foi Deus que tomou, que sumiu a palavra coração da minha boca, da minha mente. E aquele médico também, eu acredito que ele foi um instrumento de Deus, que Deus usa pessoas, e ele foi usado por Deus naquele momento para isso. E ele já me encaminhou. E aí ele perguntou, você sentiu? E foi uma única vez que eu tive a dor. Só que assim, o que me chamou a atenção foi porque a minha mãe morreu muito jovem. Minha mãe morreu com 39 anos para 40 e foi um infarto. E eu com 35. Então eu falei, não vou brincar com isso, né? Eu tô na linha que aconteceu com a minha mãe. Então a minha preocupação era uma questão de problema no coração. E eu nem tinha, tanto é que todas as consultas o médico perguntava assim, você sente dor? Você sente alguma coisa? Você sentiu no autoexame? E, inclusive o médico falou, se ela quiser eu faço o autoexame agora, mas de toda forma eu mando ela para mamografia. E ele fez o autoexame em mim, e da parte dele ele falou, não, tá ok, mas vamos fazer mamografia. E assim eu topei. E quando eu fiz a mamografia, eles já viram de cara, era um câncer que já tinha uns 3 centímetros. Como não tinha histórico, nada,
foram tratados com um câncer de forma agressiva, porque não sabia a gradatividade, quanto tempo que eu tinha, para ele já estar daquele tamanho. Então, assim, foi uma coisa assim muito rápida para descobrir tudo isso. E eu vejo a mão de Deus em tudo isso, porque eu era oculto. Mas eu vejo assim, quando eu penso, eu falo, meu Deus, era suposto começar a fazer a mamografia há 5 anos para frente. Eu toda vez, desde que eu descobri o diagnóstico, eu falo assim, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me adiantado 5 anos, que talvez fizesse uma grande diferença, sabe? Porque, como eu disse, não tem um histórico sobre há quanto tempo ele estava ali, qual que era a forma que ele estava. Então, assim, foi muito interessante, porque também, apesar dele ter um tamanho considerado grande, ele não tinha nenhuma metástase. Então, assim, eu louvo e glorifico a Deus em cada momento, porque, assim, pela descoberta, que Deus me deu a descoberta, e ele já deu a cura sobre tudo isso, tudo foi mais minimizado, porque foi uma bênção de Deus sobre isso. Quando a princípio eles imaginaram que seria algo mais tranquilo, foi o que eles me passaram na primeira contato que eu tive, e aí eles me mandaram para tratamento na região de Boston, né? E aí quando eu passei com o cirurgião oncológico, devido ao tamanho, ele já me falou que seria necessário fazer uma mastectomia. Poderia, se eu não quisesse, poderia fazer de forma conservadora, de tirar só o câncer, mas ele não aconselhava pelo fato do tamanho ser um tamanho muito grande, já tinha 3 centímetros, e era considerado para a medicina um tamanho já grande. Ele falou, olha, pode ser que a gente faça a retirada, se você não quiser, a gente faz a retirada só do tumor da área, só que aí a gente tem que ficar sempre fazendo exame, se constatar que ficou algum pedacinho, alguma metástase ou alguma coisa voltar a crescer, a gente tem que fazer uma cirurgia de novo. O aconselhável por toda a equipe médica foi que eu fizesse a mastectomia. Foi um choque a princípio, porque eu não estava preparada para isso, mas Deus foi me dando graça, sabe? Eu consegui absolver sem ficar com tanta aquela dor. E aí, naquele dia mesmo, eu fiz vários exames que foram comprovando o que o médico estava achando. E eu senti paz no meu coração em todo momento. Isso é muito importante. Durante todo o processo, uma coisa que eu sentia muito era paz. Eu sentia uma paz tão grande. E eu sentia realmente que Deus estava assim comigo, me fortalecendo. Num momento de muita fragilidade, um momento muito difícil, mas você fala assim, Deus tá aqui me dando força, e tanto é que todo mundo falava, nossa, você tá encarando de uma forma tão boa, e falava, graças a Deus, Deus tem me sustentado. E ali, naquela primeira consulta, eu já tomei a decisão falei, não, ok, vou fazer a mastectomia. E eu tinha uma notícia boa que dava para me fazer uma mastectomia com uma reconstrução imediata, que seria já fazer a retirada da mama e fazer uma reconstrução na mesma cirurgia. E aí eu passei com um cirurgião plástico, aí eles me deram várias opções para me escolher a que eu gostaria de fazer. E eu saí da mesa de cirurgia já com o seio já reconstruído. Tanto é que eu cheguei em casa, eu conversei com a minha filha, porque eu tenho uma filha pequena, ela tinha 7 anos na época, e aí eu expliquei para ela tudo o que estava acontecendo. Falei, olha, e correu o risco de talvez, voltando um pouquinho, eu ter que fazer eles iam, na hora que eles fizessem a retirada da mama, ia fazer um exame para poder saber se eu ia ter que fazer rádio. Se eu fizesse rádio, eu optei por colocar prótese. E se eu fizesse rádio, a prótese não poderia ser colocada já naquela cirurgia. Eles colocariam um extensor. E o extensor, eles vão aumentando o tamanho da mama gradativamente. Então, assim, poderia sair de lá com o seio construído, com o extensor, que é provisório, né? E eles iriam aumentando ele para chegar no tamanho da mama que eu tinha ou que eu gostaria de ficar gradativamente. Então, tudo isso eu tive que conversar em casa com a minha filha, explicar. Mas, assim, graças a Deus, quando eles fizeram o exame na cirurgia, foi constatado que não haveria necessidade da rádio.
Então eu já saí já com a prótese, com o seio pronto. E aí eu cheguei em casa e minha filha falou assim: mãe, você falou que ia fazer uma cirurgia, não tô vendo nada diferente. Eu falei, realmente eu sei. Falei, mas a mamãe tá de seios novos. Ficou como assim pra ela. E eu agradeço muito a Deus, foi uma forma, como é criança, eu tinha muita preocupação dela ter um choque, né? Porque não é fácil passar por tudo isso. Então, assim, Deus nos agraciou com isso também. Quem faz é Deus, e Ele é como é o meu testemunho. Ele mostra aquilo que a gente nem tá vendo. Então, assim, a nossa confiança, a nossa fé tem que estar nele, porque é Ele quem nos dá cura. E Deus é o Deus que dá cura. Deus livra do câncer, de enfermidades que a medicina nem descobriu ainda que existe. Então, assim, hoje cada vez mais a gente tem visto aí descobertas sobre novas doenças, e Deus é quem nos criou, Deus é quem nos fez, e Ele conhece cada detalhe nosso. Então a gente tem que estar com a fé firmada nele. No momento de angústia, de aflição, dobre seu joelho ou cante um louvor, porque Deus ele está em todos os momentos. Então, assim, confia nele, tenha paz, porque Deus nos dá a resposta e Ele é a salvação. Por mais que o momento seja difícil, mas o processo existe, e para a gente ter a vitória tem que passar primeiro por um processo, e confiando nele é garantido a sua vitória, a bênção vem do Senhor.